Na década de 70, mais precisamente em 1971, a indústria nipônica e a dos heróis como um todo passariam por uma grande transformação. Nesse ano foi criada a série Kamen Rider por Shotaro Ishinomori. A trama conta a história de Takeshi Hongo, um universitário e motociclista capturado pela organização maligna Shocker, que pretende transformar o Hongo em um ciborgue gafanhoto humano, mas ele resiste a essa lavagem cerebral e passa a lutar contra a Shocker. Porém, Hiroshi Fujiwaka, o ator que interpretou o protagonista, acabou sofrendo um grave acidente durante o episódio 13, e ele acabou sendo substituído pelo ator Takeshi Sasaki, que interpretou o novo protagonista, Hayato Ichimonji, que também foi capturado pela mesma organização e também passou pela mesma cirurgia. E o Fujiwaka, já recuperado, voltou na franquia ao episódio 53, que foi quando chegou a vez do Ichimonji sair da série. E nesse retorno, o Takeshi Hongo ficou conhecido como Kamen Rider Ichigo e o Hayato Ichimonji como Kamen Rider Nigo, que respectivamente os dois significam número 1 e número 2. O Nigo acabou voltando pra série lá por volta dos últimos episódios. Inclusive, no episódio 98, que marca o último episódio da série, ele luta ao lado do Kamen Rider Ichigo contra a Girl Shocker, e esse episódio é lindo, cara. É impressionante, inclusive recomendo demais. E isso de ter mais de um protagonista acabou dando a possibilidade de expandir o universo da franquia e também de ter mais lançamentos, já que no ano seguinte ao fim da série, tivemos o Kamen Rider V3, depois o X, a Amazon, o Stronger, que foi planejado para ser o último, mas não ocorreu, já que tá tendo um Kamen Rider lançado nesse ano de 2024, né, que é o Kamen Rider Gotchard. Depois do Stronger, tivemos o Sky Rider, que é conhecido pelos fãs e pela mídia como o Kamen Rider que voa, sendo essa uma tentativa de reboot da franquia. E no ano seguinte, em 1980, tivemos Kamen Rider Super One. E bom, após Super One, tivemos um longo hiato de 7 anos na franquia, retornando em 1987 com a série Kamen Rider Black, série essa responsável por trazer essa franquia que eu gosto tanto ao nosso país. E uma coisa que eu acho bem legal do Kamen Rider Black é que mesmo ele sendo uma série original, não sendo um reboot que nem Sky Rider, ele busca resgatar as coisas antigas da franquia. Por exemplo, o personagem principal, o Kotaro Minami, ele também é capturado por uma organização e transformado em um Kaizon Ningen. E também tem o fato do Tetsuo Kurata, o intérprete do personagem principal, cantar a abertura da série, assim que nem o Hiroshi Fujiwaka fazia no Kamen Rider Ichigo de 71. Mesmo não sendo um reboot nem nada do tipo, eu achei muito massa isso de resgatar a essência e as coisas que marcaram a primeira série. No ano seguinte, em 1988, tivemos Kamen Rider Black RX, que é uma continuação direta de Kamen Rider Black, e aqui o Kotaro Minami, o protagonista, ele tem 3 formas. A principal, homônima ao nome da série, e mais 2, a Robo Rider e a Bio Rider. Essa série foi a última da era Showa e a sua antecessora se destacou bastante pelo aspecto sombrio, que até então era a mais sombria da franquia e também dos tokusatsu. Mas mesmo assim, a sua produção acabou sendo meio conturbada, teve alterações no elenco, na história e também nos bastidores. Bom, como era uma série de TV, sempre teve bastante limitação devido à horário, público-alvo e etc. Inclusive, tanto que durante a divulgação da primeira série em 1971, vemos fotos do protagonista sem o icônico capacete, já que não queria divulgar uma série de heróis na TV, justamente por motivos de público-alvo. Ainda sobre Kamen Rider Black, como eu havia dizendo antes, ele é todo sombrio, mas mesmo assim, a Toei acaba barrando um pouco a produção por se tratar de uma série de TV. Isso descontentou um pouco o Shotaro Ishinomori, que queria um pouco mais sombrio, que nem seus mangás. E bom, navegando um pouquinho na internet, mais precisamente nas comunidades de tokusatsu, eu acabei me deparando em um vídeo, em uma entrevista com o próprio Ishinomori em 1992. Nessa entrevista ele diz quais são seus Kamen Riders favoritos, e o primeiro da lista é o Kamen Rider Shin, ou Shin Kamen Rider, de 1992. Kamen Rider も誕生してから20年ですね。オリジナルビデオの作品。 Eu fiquei bem curioso com isso. そう。神に対する E uma curiosidade legal é que o Ishinomori, criador da franquia, ele atua num filme como espião, exatamente nessa cena. O Shin acaba sendo cobaia desses testes, que ainda são muito experimentais. Ele vai pelaquela proposta de poder voluntariar pro teste com o fim de contribuir no avanço da medicina. Porém, nesse segredo tem um experimento. Ele busca transformar as cobaias que participam em ciborgues gafanhotos. Devido a isso tudo do experimento, da coisa tudo que ele passou, o Shin começa a ter os pesadelos dele. Ele acaba pensando que ele é o responsável pelas mortes em séries dos ataques noturnos. Mas logo depois ele descobre que o culpado disso é o cientista Onizuka, que acaba aproveitando do plano do Daimon Kazamatsuri para liderar o experimento de forma que ele pudesse criar um exército para dominação do mundo e criação de uma nova sociedade. E a premissa do filme vai ser basicamente essa. Ele vai ser procurado pelos agentes da CIA e pelos membros do sindicato, né, que era aquele pessoal que o Ishinomori era espião. E que você me pergunta e eu vou te responder. Esse é o Kamen Rider favorito do Ishinomori por ser o mais próximo dos mangás dele. Aqui a gente não tem o foco nos socos, chutes, motos, centro de transformação e as explosões clássicas de Tokusatsu. Não.
Temos aqui a figura do herói trágico que teve a sua humanidade roubada, que é o Kamen Rider. E a gente consegue capturar a essência triste e trágica dos mangás. Se você reparar, os Kamen Riders da Era Showa, eles possuíam uma espécie de lágrimas abaixo dos olhos, que, segundo o próprio Shinomori, simbolizava a tristeza dos Riders. Esse filme também é bem violento, assim que nem os mangás, e como eu disse antes, aqui a gente não tem um centro de transformação. O Shin é um Rider orgânico, assim que nem o Black do mangá. E bom, dizem que esse filme é como o Shinomori queria que fosse a série do Black de 87, e ainda continuando na transformação, como eu tinha dito anteriormente também, é uma transformação orgânica e uma das mais bizarras da franquia. Creio eu que já está inspirado naquele filme Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, porque, sério, lembra muito o aspecto. Mas também vale lembrar que os Kamen Riders da Era Showa beberam muito de aspectos de filmes de terror, horror dos anos 70, por aí. Se você reparar mesmo, a série do Kamen Rider Ichigo ou os outros desse período Showa tinha muito, mas muito aspecto de terror mesmo. Além das cenas mais pesadas de luta e violência, o filme também contém cenas de nudez, que é a primeira vez que acontece isso em séries de Kamen Rider. E se você quer uma experiência mais próxima do mangá, esse aí e os outros dois da década de 90 são os mais próximos. Porém, esse aí, o Shin de 92, ele é o mais próximo. Ele pega muito aspecto do Black e do Ichigo, mas principalmente na questão trágica e violenta do mangá, porém de uma forma aumentada. E se você reparar também, porque esse é o favorito do Ishinomori e o que mais representa, se você for parar para ler Shin Kamen Rider, o Shin pode ser lido como verdadeiro, ou seja, o verdadeiro Kamen Rider, e o nome do filme é Shin Kamen Rider Josho. E esse Josho é prólogo, ou seja, esse Kamen Rider era para ganhar sequência, mas porém a Toei barrou, né? Não quis, porque foi nessa época aí que a Toei estabeleceu a parceria com a Bandai, que acabou tendo aquela febre no merchan, que é os merchan de Kamen Rider, sejam os bonecos, os drivers, né? Os brinquedos, as motos. Então eles resolveram não continuar, porque além de ser prejudicial para o marketing, barrava muito aquilo da série de TV ser mais da família, sabe? Preferiram aquele aspecto de Kamen Rider herói, que mais focado no otimismo, que não é tão trágico assim, sabe? E bom, esse aqui foi meu vídeo sobre o Kamen Rider Shin de 92, eu espero que vocês tenham gostado. O filme se encontra aqui no YouTube, no canal da Toei, vocês pesquisam lá Toei World Tokusatsu, se eu não me engano que é o nome. E aí vai estar lá com legendas em português, pelo YouTube mesmo, pelo canal oficial da Toei você consegue assistir ele. E é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos, até a próxima, valeu, fui!